Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o Café com Teologia. E hoje nós temos um assunto muito interessante. Falarmos um pouco mais sobre algumas igrejas ou algumas áreas do cristianismo antigo que para muitas pessoas essas áreas não existem mais ou não são mais cristãs, numa análise bem simplória, bem limitada deste acontecimento. Agora, por mais estranho que possa parecer, estas áreas continuam existindo e sendo importantes redutos cristãos até os dias atuais. Quer saber sobre o que eu estou falando? Fica comigo até o final, que hoje nós temos um assunto bem interessante para tratarmos aqui no canal. É claro que eu vou lhe fazer um convite também muito especial nesse vídeo para você conhecer a nossa lista de transmissão lá no WhatsApp. Lá tem programação quase que diária, com conteúdos imperdíveis, e é só você clicar no link que aparece na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aqui na sua tela. Clique e faça parte. Hoje mesmo você será muito bem-vindo, muito bem-vinda por lá também. Bom, talvez se você já estudou alguma coisa de história do cristianismo, já leu algum livro, ou mesmo já acompanhou aqui no canal a série de vídeos que nós fazemos sobre essa temática, você já deve ter se deparado com a questão das cinco igrejas mais importantes da antiguidade, as chamadas pentarquias. Já ouviu falar em pentarquias? É um tema bastante interessante, sobretudo quando o nosso interesse é abordar o período da antiguidade do cristianismo. Em síntese, o que seriam as pentarquias, né? Essas igrejas, né, e como o nome já sugere, pentarquia significa cinco, né, cinco grandes igrejas, cinco grandes sé do cristianismo antigo, que disputavam diplomaticamente, eclesiasticamente, o cargo de primazia de todo o cristianismo daquela época. E as cinco cidades eram, primeiro, Jerusalém. Né? Jerusalém é a primeira capital do cristianismo, é onde nasce o cristianismo, é onde Jesus viveu, ou pelo menos parte da sua vida, onde a primeira comunidade de cristãos se organiza, começa, é ali onde está a sede dos grandes acontecimentos envolvendo a vida e os primeiros discípulos de Jesus, né? E até o ano 70, Jerusalém foi um centro importante desse cristianismo, que, é claro, na época ainda era rudimentar, ainda dava os seus primeiros passos. E a importância histórica daquela localidade era um fator que colocava a liderança de Jerusalém como uma das mais importantes de todo o cristianismo. Além da cidade de Jerusalém, havia a cidade de Antioquia, na Síria. É claro que a geografia da antiguidade ela era bem diferente da geografia que nós conhecemos atualmente, mas Antioquia continua sendo uma cidade síria e, na antiguidade, Antioquia foi o primeiro grande centro cristão que se tem conhecimento. Em poucos anos, em poucas décadas, havia na cidade de Antioquia uma comunidade de aproximadamente 500 mil cristãos, que para a época era um número altamente expressivo. E ali passaram grandes nomes, como Inácio de Antioquia, né? Que foi um dos grandes nomes daquela igreja, que foi inclusive martirizado, né? Que teve problemas com o império. E aquela importante cidade também era uma das cinco pentarquias do mundo antigo.
Soma-se a isso também a cidade de Alexandria, no Egito, e aí nós temos algumas importâncias da cidade de Alexandria. Primeiro, porque era um lugar muito estratégico do ponto de vista geográfico. Alexandria ficava entre a África, a Ásia e a Europa, uma rota bastante usada naquele cenário. E até hoje você deve saber que o Egito é um dos poucos países transcontinentais. É um país que tem território e população em dois continentes ao mesmo tempo. A maior parte do território e da população egípcia fica na África, mas tem uma porção do território e da população que fica no continente asiático. E aí você já percebe a importância estratégica dessa localidade. E Alexandria, além disso, também era considerada a capital cultural do mundo antigo. Lá havia uma imponente biblioteca, uma lendária e histórica biblioteca, né? E Alexandria tem todos esses elementos, tem uma comunidade judaica que tem contato com o pensamento helênico, dali vem a Septuaginta, inclusive, a tradução da Bíblia hebraica para o idioma grego. Algumas comunidades de cristãos helenizados naquela região também. Tem a cidade de Constantinopla, que era a capital do mundo oriental, isso depois dos anos 300, né, já no quarto século, quando Constantino leva a capital do Império de Roma para Bizâncio. Por isso, as igrejas ligadas àquela tradição são conhecidas até hoje como as igrejas bizantinas, né? E Constantinopla se torna uma importante capital política, eclesiástica também, apesar da influência que nem sempre dava liberdade para o bispo de Constantinopla, né? A influência do imperador. Mas é óbvio que uma capital imperial assumiria uma importância enorme. E também, por fim, nós temos Roma, que também era a sede do Império durante muitos séculos, uma cidade importantíssima em todo o período antigo, no período medieval também será extremamente importante, e é a única das 5 grandes sedes do cristianismo que ficava no Ocidente. E durante muito tempo, a disputa sobre a primazia da igreja ficou entre Roma e Constantinopla, e do ponto de vista ocidental, a cidade de Roma acabou tendo uma preponderância muito grande, e até hoje o Papa, né, o bispo de Roma, ele é aquele que preside o cristianismo em caridade. Foi até um termo usado pelo Papa Francisco quando foi eleito Papa e faz um discurso como novo bispo de Roma, né? Que é o bispo de Roma, o presidente da igreja, né? Aquele que preside a igreja, porque a capital, Roma, por ter ali passado os apóstolos, segundo a tradição, ter sido fundada por Pedro, ter sido inaugurado esse episcopado por Pedro, se torna a igreja primaz de todo o cristianismo. E o que muita gente às vezes se confunde é porque dá a impressão de que Jerusalém teria caído, de que Antioquia e Alexandria também teriam sido dominadas pelo avanço islâmico no século VII e que a partir de então essas cidades perderam completamente a sua importância para o cristianismo e que as comunidades cristãs que haviam nessas localidades, bem como em outras, né, principalmente ali no Oriente Médio, no norte da África, teriam sido varridos do mapa por causa do avanço do islamismo nessas localidades. Isso é um equívoco pensar dessa maneira, né? É um equívoco. É claro que, com o avanço do islamismo nessas localidades, ele vai se tornando a religião majoritária do norte da África, do Oriente Médio, mas isso não quer dizer que em todo o tempo, em todas essas localidades, houve guerras
religiosas. Há relatos muito interessantes, por exemplo, na Península Ibérica, de uma convivência muito harmônica entre cristãos e muçulmanos. Em outros lugares, uma convivência muito harmônica entre judeus e muçulmanos também. Em outros lugares, uma convivência harmônica entre judeus, cristãos e muçulmanos. Na própria cidade de Jerusalém, durante muito tempo foi assim. E ainda hoje existe lá um bairro cristão, um bairro judaico, um bairro muçulmano, embora hoje as condições sejam muito mais complexas do que em outros momentos. No Líbano também, na capital Beirute, há até hoje bairro de predominância muçulmana, de predominância cristã maronita, de cristãos de outras etnias, e até hoje o poder no Líbano ele é dividido, né? O primeiro-ministro tem que ser um árabe, o presidente tem que ser um cristão, e assim por diante. E no Iraque, em outras localidades, também existe até hoje comunidades expressivas de cristãos, mesmo que a política seja islâmica, mesmo que a maioria seja de muçulmanos. E o que muita gente acaba se esquecendo é que a pentarquia continua existindo até hoje. E eram cidades tão importantes para a conjuntura cristã, e hoje, pela questão da história, da tradição, que continuam tendo patriarcas até os dias atuais. O que são patriarcas? Nessas cidades de importância maior do que nas outras sedes do cristianismo como um todo, o líder dessa igreja, né, o bispo dessa igreja, recebe também o título de patriarca da jurisdição da qual ele representa. Por exemplo, o bispo de Constantinopla era o patriarca dos cristãos orientais, era o patriarca dos cristãos ortodoxos gregos, como é até hoje. Por exemplo, o bispo de Roma, que hoje é tão comum para a gente considerá-lo como papa, né? Mas papa não era uma titulação única para o bispo de Roma. O bispo de Roma ele é o presidente da Sé importante de Roma e, consequentemente, ele é o patriarca da Igreja Latina, ele é o patriarca da Igreja Ocidental, né? Então, a pentarquia, essas 5 sés importantes para o cristianismo, a sua autoridade maior, ao ser eleita, se torna bispo daquela localidade e patriarca também de alguma jurisdição que está sob o comando daquela liderança. Por exemplo, hoje há um patriarcado na cidade de Jerusalém, que é um patriarcado intimamente ligado à Igreja Católica Romana, intimamente ligado, está em obediência ao patriarcado de Roma, ao Papa, né? E o patriarca de Jerusalém, atualmente, ele é o cardeal católico Pier Battista Pizzaballa, que é um cardeal italiano que serve a igreja em Jerusalém há alguns anos, que inclusive, quando estoura esses conflitos entre Israel e o Hamas, ele até se ofereceu como refém em troca da libertação de alguns outros reféns que estavam sob o poder do Hamas, isso lá no início dos conflitos, né? O Pier Battista Pizzaballa é um cardeal católico, como eu disse, recebe o título de patriarca de Jerusalém. A igreja na qual ele celebra as missas, as cerimônias religiosas, é a Catedral do Santo Sepulcro, é como se fosse a sede, né, do Patriarcado de Jerusalém, e está sob a sua jurisprudência também, não só o catolicismo de Israel, mas o catolicismo da Palestina, da Jordânia e também da ilha de Chipre. Em Alexandria, nós temos um caso ainda mais complexo, porque nessa cidade egípcia nós temos um patriarcado copta, nós temos um patriarcado grego-ortodoxo e tem também um patriarcado católico romano. Mas, como a igreja mais importante
de Alexandria e também do Egito é a igreja copta, então o patriarca de Alexandria atualmente é o patriarca Tevardos III, que também recebe o título de Papa, de líder supremo dos coptas. E o pronome de tratamento, inclusive, é Sua Santidade, conforme é o pronome de tratamento para o Papa, para o Patriarca do Ocidente. O Tevadros III é o principal líder dos coptas e o principal patriarca, dentre todos, né, por causa dessa tradição, é o patriarca copta de Alexandria, e dessas questões todas aí que a gente tem falado, é a autoridade mais importante, até por conta da tradição na sede de Alexandria. O mesmo caso acontece em Antioquia, que também tem lá um patriarcado latino, tem um patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega e da Ortodoxa Siríaca, que no caso é o Inácio Efraim II, o patriarca da Igreja Ortodoxa Siríaca atualmente, né? Em Constantinopla, existe patriarca nesse momento? Existe, mesmo que não exista mais a cidade de Constantinopla. Você deve saber que Constantinopla atualmente é a cidade de Istambul, na Turquia, mas continua havendo patriarcado de Constantinopla, que é o bispo ecumênico da Igreja Grega Ortodoxa, o patriarca Sua Santidade Bartolomeu I. Na Igreja Ortodoxa Grega não é centralizada num único bispo, como é a Igreja Ocidental, a Igreja Católica, né? São as autocefalias, existe outros patriarcados, outras lideranças independentes, mas que estão coligadas com o patriarca ecumênico, e só ele tem esse título, de uma maneira fraterna, né? E, como eu disse, o patriarca de Constantinopla atualmente é Bartolomeu I. E, é claro, no patriarcado de Roma, você sabe, continua existindo. A Igreja do Vaticano é a sua principal sede, e o patriarca de Roma, o bispo de Roma, patriarca do Ocidente, é o Papa Francisco, desde a sua eleição no ano de 2013. E continua aí entrando no seu 12º ano de pontificado na importantíssima Sé de Roma, né? Então, eu não sei se você sabia disso, que até hoje existe patriarca nas pentarquias, existe o patriarcado de Antioquia, Alexandria, de Jerusalém, de Constantinopla. Roma, você já sabia, com certeza, mas a pentarquia, ainda que os cenários tenham se modificado, ela permanece presente e com patriarcas em todas elas, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do like, e também fica aqui o meu convite para você visitar a descrição desse vídeo. Tem cursos, tem as nossas redes sociais, nossa lista de transmissão no WhatsApp, nossos e-books, muita coisa legal para você trilhar e descobrir aqui do Café com Teologia. Um abraço e até o próximo conteúdo. Te vejo por aqui.